São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Ave Maria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero me apresentar a vocês, por aqueles que não tiveram oportunidade de estar no encontro, na pregação de domingo à noite. Eu me chamo Anderson Luiz dos Seis, tenho 26 anos de idade, sou membro fundador de uma comunidade católica missionária chamada Escravos de Maria, do Santíssimo Rosário. Moro na cidade de São Paulo, capital, e é com júbilo no coração que encerro o meu dia missionário aqui no Rio Grande do Sul, dizendo que vou embora, nunca mais esqueço, porque foi maravilhosos os momentos intensos de amor que eu pude ver aqui, as experiências com Deus que marcaram não somente a vida daqueles que participaram, mas a minha também. E hoje vamos estar encerrando com uma pregação que iremos falar de uma das pessoas mais ilustres que pisou na face dessa terra, não tenho dúvida alguma, São Pio de Pietrelcina, aquele santo belo e maravilhoso que ali está presente. Mas antes de começarmos a falar da vida dele, vamos ver o que o Senhor pediu para nós na sua Santa Escritura, o que ele fez para cumprir o que o Senhor pediu para ele, e o que nós podemos fazer para obedecer o Senhor na sua Santa Palavra. Amém? Amém. Livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, levante ela para mim vê-la. Paridade. Levítico capítulo 19, versículo 1. Para quem não está preparado para a segunda vinda de Jesus, página 163. Quem achou pode dizer um amém? Quem não achou, procura um padre e confesse. Levíticos capítulo 19, versículo 1, na Bíblia da Ave Maria, página 163. Amém? Vou ler junto com vocês. O Senhor disse a Moisés: dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou o santo. Estas são para nós as palavras do Senhor. Calma aí. Vocês tomaram chimarrão hoje? Estas são para nós as palavras do Senhor. Graças a Deus. Aplaudamos a santa palavra de Deus. Oxe, bate palma. Irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto da Sagrada Escritura que o Senhor se comunicou a Moisés para que suplicasse ao povo de Israel e todo aquele que lesse a Sagrada Escritura, um pedido do coração de Deus para o seu povo. Como nós sabemos, o nosso Deus não é insensato, Ele não pede aos seus filhos algo que eles não possam cumprir. E Deus pediu para todo o povo de Israel e para nós, o povo da Santa Igreja Católica, a santidade de vida, dizendo o porquê: porque eu sou santo, e suplicou para que a sua igreja fosse santa. Uma das razões pelo qual o Senhor suplica a santidade para nós, porque Ele morreu na cruz para nos salvar, como diz em João 3,16, com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho único para todo
aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho no mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. E por que Deus foi enviado no mundo? Por causa do pecado do homem. E tanto que diz em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, ele apontou e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Som, pronto. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor enviando o seu Filho para morrer por nós na cruz, houve uma transfusão de sangue. O sangue de Adão da antiga aliança, enfraquecido pelo pecado, foi manifestada a misericórdia do Senhor e houve uma transfusão. O Senhor nos deu o seu sangue para que nós assumimos o caráter de santidade em nossa vida. Para quê? Para sermos salvos. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus 12:14: procurai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Deus pediu isso para nós, para que nós alcançássemos a plenitude da alegria nesta vida e na vida vindoura. Muitos se enganam que nós podemos ter uma vida relaxada, cheio de pecaminosidade, que é só chegar no céu, queremos entrando lá. Não, irmãos. A palavra do Senhor tem princípios radicais, e um deles é a santidade. E nestes tempos em que vivemos, em que os valores estão invertidos e as coisas são super difíceis, principalmente a vida espiritual autêntica, Deus envia ao mundo homens que divorciaram do pecado, dos prazeres da carne, e se apaixonaram por Jesus de uma tal maneira que o reflexo da glória de Deus brilhou com tanta intensidade sobre a vida desses homens, que eles puderam apresentar ao mundo a vivência radical da palavra de Deus e o seu amor incomensurável pelo Cristo. E assim foi na vida de Padre Pio. Padre Pio, de família simples, de camponeses, desde criança já aspirava por uma santidade incomum. Quando a sua mãe o colocava no berço, ele descia do berço para dormir com o corpinho no chão nu, para fazer penitência desde a sua mais tenra infância. Logo quando criança, Padre Pio chorava desesperadamente dentro do seu quarto, porque o demônio, sabendo da chamada divina que Deus iria fazer, tentou boicotar os planos de Deus na vida de Padre Pio. E desde a sua mais tenra infância, houve um momento em que Satanás perturbou tanto, que ele chorava tanto, que a mãe dele arremessou ele para longe. E quando velho, ele ainda lembrava: nunca vou esquecer aquele dia que minha mãe me arremessou longe, pelas lutas que ele enfrentava com o príncipe das trevas. Padre Pio foi crescendo, e logo cedo começou a ter um contato de intenso amor com Jesus e com a Virgem Maria, recebendo por gratuidade divina aparições dos Sagrados Corações para ele. Padre Pio, na sua inocência e na sua santidade, conversando com Frei Camilo, que morava perto de sua região, e trocando figurinhas sobre santos, como assim fala nos livros e no filme dele. Quando Frei Camilo apresentou a figura de Jesus e de Maria, perguntou se Padre Pio conhecia. Ele falou: claro, eu falo com ele quase todos os dias. E Frei Camilo ficou impressionado: mas como? Fala para ele falar comigo também, porque eu não converso com eles. E ele, na sua inocência, pensou que Frei Camilo estava sendo humilde. Mas Padre Pio não sabia que ele tinha uma chamada divina especial. E naquele tempo ele conheceu aquele franciscano, conheceu o convento dos franciscanos, e passando o tempo, a sua vocação foi amadurecendo, e ele entrou na ordem dos franciscanos. Como é bom nós vemos hoje a vida de Francisco de Assis, que chamou tão radicalmente Padre Pio para servir, o seu jeito de seguir o evangelho radical. Porque fica meio difícil falar de Padre Pio sem tocar em Francisco de Assis, um tempo em que a igreja católica estava ruindo, esqueceram dos pobres e começaram a dar valor só para os ricos e para as riquezas. E o Papa de sua época viu a igreja sendo sustentada por um mendigo. E quando o mendigo apareceu lá no Vaticano dizendo ao Papa que queria seguir o evangelho, os cardeais da própria igreja disseram: é impossível seguir o evangelho. Mas Francisco de Assis, com sua radicalidade, disse que era possível.
e transformou o mundo pelo amor, numa maneira radical de seguir Jesus Cristo. E tanto que Padre Pio dizia, mais velho, um dos maiores milagres de São Francisco de Assis é que ainda neste tempo, pelo seu exemplo, ele consegue despertar vocações. E a vocação de Padre Pio foi despertada por um homem que foi santo. Da mesma maneira, quando uma pessoa comete um pecado como o de Adão e Eva, que a consequência foi desastrosa e sobrou para todo mundo, como os pecados de Hitler, como os pecados da nossa nação brasileira pelos políticos que estão açoitando nós em sua ofensa a Deus, pessoas que cometem ato de santidade beneficiam o mundo de uma forma que nós não podemos imaginar. E assim foi Francisco beneficiando o mundo. E Padre Pio se entusiasmou com a vida santa que ele levara. Padre Pio entrou no seminário logo no início de sua jornada de preparação para o sacerdócio. Começou a enfrentar as lutas tremendas daquele que tem uma chamada divina, de maneira forte, como ele tinha, sofrendo surras do demônio, apanhando de Satanás e sendo tentado de todas as maneiras para que abandonasse a sua vocação sacerdotal. Irmãos, quando Deus tem uma chamada com o homem ou com a mulher e quer usá-lo de maneira estrondosa, esta pessoa passa pelo crivo da aprovação de Deus. Nós não entendemos, mas Deus permite que estas pessoas passem por cada prova. E Frei Raniero de Catalamessa dizia que a diferença de Padre Pio e Madre Teresa de Calcutá para um ateu era que eles acreditavam em Deus. Porque houve dias que eles questionaram: cadê o Deus da minha vida? Porque era tanta provação. Um dia o demônio espancou o Padre Pio, ele ficou bravo, olhou para o anjo da guarda: você vai me abandonar? E viu o anjo da guarda dele e começou a chorar. Depois daquilo, nunca mais ele deu uma bronca no anjo da guarda dele. Mas quando o homem ou uma mulher quer ser usado por Deus, ele tem que saber das provas que ele vai ter que passar. Porque neste tempo em que vivemos, Deus não usa cristãos normais. Ele só usa homens provados, que passaram pelo furor da batalha, que foram para o deserto, que foram educados na escola da oração, do silêncio, da martiria,